Fala galera, hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho diferente aqui pro canal e quero já saber a opinião de vocês, o que vocês acham da gente deixarem as sextas-feiras para esses vídeos mais soltos a respeito de cultura, e aí eu posso trazer filmes, livros, séries ou jogos até que eu tô jogando, lendo ou assistindo no momento, que geraram algum tipo de impacto ou que simplesmente eu gostei muito. E aí eu trazer aqui alguns comentários a respeito disso. Já peço que deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia, me diga se você gosta ou não. Hoje eu vou trazer um filme que me impactou muito positivamente, que é o filme Fórmula 1, estrelado pelo Brad Pitt, interpretando o personagem Sonny Hayes. E esse filme, ele pra mim gerou um impacto muito positivo. Primeiro vamos falar do filme em si. É um filme em que o Brad Pitt interpreta o personagem chamado Sonny Hayes, que era um grande piloto, é aquele grande piloto que tem um grande potencial, mas que na década de 90, quando ele estava explorando esse potencial dentro da Fórmula 1, ele sofreu um acidente grave que o impediu de continuar a sua carreira. Sem trazer qualquer tipo de spoiler, que isso já está no trailer, esse personagem ele é futuramente chamado para estar trabalhando dentro de uma equipe de Fórmula 1, junto com um novo personagem, que é interpretado pelo ator Denson Idris, é o Joshua Pierce. Esse Joshua Pierce é um piloto jovem, inexperiente, mas com um grande potencial a ser explorado. E o personagem interpretado pelo Javier Bardem, que é amigo do Brad Pitt no filme, de longa data, que também era um potencial que nunca foi explorado, hoje ele chefia uma equipe de Fórmula 1 e ele faz o convite para o Brad Pitt para estar participando dessa nova equipe e sendo meio que um mentor para esse jovem, para que ele possa aflorar ali os seus instintos como piloto. Primeiro que o filme é um show à parte para quem é e para quem não é piloto, fã das corridas de Fórmula 1. É um filme tecnicamente muito bonito, a música é perfeita do filme, você consegue entrar ali de fato no filme. A tela, se você puder assistir numa tela XD, numa tela de IMAX, eu recomendo fortemente, porque o filme ele é feito para isso. Você realmente sente o filme, você sente a velocidade do carro e é impressionante que você não sente passar o tempo. Passam as 2 horas e pouco de filme ali e eu pelo menos não percebi essa hora passar, de tanta adrenalina que tem o filme, de tão gostoso que é assistir aquilo. A partir de agora já aviso que vão ter alguns spoilers, então esteja você avisado. Se não quiser assistir, vai assistir o filme primeiro, depois você volta aqui no vídeo para você ouvir o restante da nossa crítica. Depois do convite feito ao Sonny Hayes, ele primeiro reluta bastante, porque aquele acidente gerou um trauma a ele, e ele correu em várias outras modalidades e acabou nunca voltando para a Fórmula 1. Ele ficou reticente, aí a gente vê a jornada do herói aplicada na veia aqui, ele fica meio reticente em atender aquele chamado, mas acaba aceitando e entra na equipe para estar correndo pela nova equipe e aproveitando essa outra oportunidade. No começo a gente percebe ele tendo uma dificuldade de se adaptar com um carro ali, que tem muito tempo que ele não pilota, tanto que ele tem uma certa dificuldade de terminar a prova no começo, mas ele logo vai pegando ali o jeito da coisa e ele vai influenciando o resto da equipe. Primeiro, o Joshua Pierce tem uma certa resistência com ele, porque tem um atrito ali entre os pilotos e meio que uma disputa de quem vai ser o piloto número 1 da equipe. E você vai observando ao longo do filme, esse piloto Joshua, ele é muito vidrado nas imagens sociais, na rede social, ele é muito focado no mundo extra-corrida, muito focado no que acontece fora da corrida e não tanto focado na corrida em si, que é a profissão do cara, que é o que ele deveria estar focando mais. Tanto que tem um momento do filme que eles têm uma discussão que eles perdem a corrida, tem um resultado vergonhoso e esse Joshua tá lá sorrindo e fazendo careta pras câmeras e o Sonny Hayes, personagem do Brad Pitt, questionando: meu irmão, o que tu tá rindo pras câmeras agora? Não tem motivo nenhum da gente rir, não, a gente perdeu. Ele não, é quando a imagem falou, eles pensam que você é um palhaço. Você fazer esse tipo de riso, de entrevista aqui agora, não vai te agregar em nada. Você tem que apresentar o resultado na pista. E aí, o rapaz, ele inicialmente tem uma certa resistência, mas ao longo do tempo, ele vai cedendo. E você observa no filme que o Brad Pitt, ele vai exercendo a liderança dele, mesmo que sem querer. Ele começa correndo a pé no circuito da pista, e aí depois outras pessoas da equipe começam a correr junto com ele, ele começa a treinar o reflexo com bola de tênis, enquanto o garoto treinava com aparelho todo tecnológico lá, e aí você vai vendo essa distinção entre o novo, que treina com equipamentos, com aparelhos, e o antigo que treina do modo clássico, old school, mas que você vai vendo ali que tem muita noção do que é necessário para a melhora da equipe. Tanto que ele já chega falando, na primeira volta que ele dá no
no carro, ó, precisa melhorar isso, precisa daquilo, o carro tem isso, o carro tem aquilo, enquanto o garoto mais novo já não tinha noção de nada disso. Esse filme ele é muito bacana, ele é um filme que você pode assistir despreocupado, que ele é gostoso de ver, realmente dá um quentinho no coração, sendo você fã de Fórmula 1 ou não. Eu gosto muito de Fórmula 1, nasci na década que o Ayrton Senna morreu, infelizmente, não pude vê-lo no seu auge, mas já vi vários documentários, vídeos, corridas gravadas e realmente tive um pouco do gostinho do que foi ele nas corridas. E a gente já cheguei a ver outros brasileiros que nunca chegaram nem aos pés dele, mas, por exemplo, Felipe Massa quase foi campeão e eu testemunhei isso. Se você gosta ou não de Fórmula 1, você vai gostar do filme. Mas eu anotei aqui algumas coisas que eu aprendi que a gente pode tirar de ensinamento desse filme, que é importante para que a gente aplique na nossa vida. Primeira coisa que você pode observar no filme é a liderança através do exemplo. Sonny Hayes, se você observar, é um personagem profundamente egoísta. Apesar do que alguns podem dizer que ele é altruísta, que foi lá pela equipe e tal, não, ele é profundamente egoísta. Tanto que se você observar, ele entra nas equipes, ganha a corrida, e ele melhora a corrida, vai influenciando ali a equipe e tal, só que quando ele ganha a primeira corrida, ele já sai. E ali, depois que ele faz isso, ele vai para uma nova aventura. Só que ele, nesse processo, ele vai implementando o estilo de liderança dele. Ele vai pelo exemplo, mostrando a dedicação dele, mostrando o interesse dele, mostrando principalmente o tanto que ele gosta daquilo. Ele vai influenciando as outras pessoas ali a seguirem o seu exemplo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a liderança através do exemplo. Aquele ditado que principalmente os pais de antigamente faziam: faça o que eu mando, não faça o que eu faço, não existe. A liderança ela é feita através do exemplo. Tanto que você pode observar, o Sonny Hayes começa a fazer o treino de reflexos com bolinha, depois que o garoto começa a perceber que vai dando certo, ele vai fazendo também. Ele começa correndo em volta da pista, o restante da equipe vai correndo também. E ali ele vai mostrando através do exemplo dele como que ele exerce essa liderança. Então o primeiro ponto é esse, liderança através do exemplo. Segundo ponto que eu acho que é importante a gente destacar desse filme é você ter prazer naquilo que você faz. Toda vez que é perguntado o Sonny Hayes, por que você está querendo vir aqui? Porque depois que ele ganha uma corrida de Fórmula 1, ele simplesmente sai da equipe, como ele fez até então no histórico que é mostrado no filme, e começa a correr uma corrida de uns bug lá no meio da praia, e a galera vê que ele é um piloto de corrida de Fórmula 1 e fala: meu irmão, a gente não tem dinheiro pra isso não. E ele responde pela segunda vez no filme: não é pelo dinheiro. E aí o cara: e é pelo quê então? Aí mostra ele correndo feliz lá e tal. Então assim, mostra o quê? Que ele ama aquilo que ele faz. E isso é muito importante. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você precisa ter um amor grande por aquilo que você faz. Senão você nunca vai fazer bem feito. Óbvio que vão ter dias que você vai ter o dia chato, que você não queria estar fazendo aquilo. Trabalhar é trabalhar. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo que você sempre tem que gostar. Mas você tem que ter o mínimo de gosto por aquilo. Senão você vai viver num regime de escravidão que você vai ficar preso dentro de um looping que você não vai conseguir sair, que vai viver infeliz. Então essa é a segunda grande lição que eu acho que a gente pode tirar desse filme. Primeiro, liderança por exemplo. Segundo, você amar, você gostar daquilo que você faz. E o terceiro, espírito de equipe. Você precisa entender que sozinho dificilmente você vai realizar grandes feitos na sua vida. Isso é mostrado nesse filme de Fórmula 1, não só nesse filme, mas naquela série F1 Dirigir para Viver da Netflix, que foi inclusive um dos pontos que trouxe a Fórmula 1 aos holofotes de novo. Lá mostra que o piloto, por melhor que ele seja, se ele não estiver funcionando como um organismo inteiro da equipe, ele não vai conseguir se destacar. Ele precisa de uma equipe funcionando junto com aquele piloto, trabalhando ali a estrutura daquele carro, a melhor forma, o pit stop. Então, ele mostra que é necessário você ter uma equipe, é necessário você trabalhar em equipe para que você obtenha resultados positivos. Então, acho que esse é o terceiro ponto que é muito importante da gente trazer desse filme. E o quarto ponto, lealdade. Lealdade é algo que no nosso país, infelizmente, não é muito valorizado. Aqui no Brasil, o que é valorizado é a malandragem, é você dar o jeitinho brasileiro, é você tirar vantagem de tudo. Mas acho que a gente precisa começar a mudar essa cultura no nosso país. A lealdade ali é visto de uma forma muito significativa. Primeiro,
quando o amigo dele, interpretado pelo Javier Bardem, faz o pedido para que ele apoie a equipe. E ele vai lá para apoiar o amigo, para ajudar naquele momento de dificuldade que ele estava passando. Para além disso, ele descobre um traidor lá que tinha traído a equipe, tem a oportunidade de ter uma vantagem financeira significativa com aquilo e ele recusa isso. Por lealdade ao amigo, por lealdade à equipe e principalmente por lealdade aos princípios que levaram ele até ali. Então esse é o quarto ensinamento muito importante que eu acho que é interessante da gente tirar desse filme, porque mostra ali com essas lições esses quatro ensinamentos muito importantes. Primeiro, liderança pelo exemplo. Segundo, você amar aquilo que você faz. Terceiro, você trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe. E quarto, a lealdade. E o quinto, um bônus aqui que eu acho que é importante a gente destacar também, é você não se preocupar com os ruídos, que é aquilo que ele fala lá no filme, exatamente dando exemplo da mídia, do tanto de destaque que o garoto dava atenção para a mídia e não dava tanta atenção para o trabalho dele. É importante que a gente foque muito naquilo que a gente está fazendo, com base nesses ensinamentos e com base nos nossos princípios, nos nossos valores. Você fazendo aquilo que você gosta, seguindo os seus princípios e valores, naturalmente você vai acabar tendo um resultado que você espera. Não se importe tanto com o que os outros vão falar ou deixar de fazer. Se você acredita naquilo, se você tem convicção daquilo que você está fazendo, segue em frente. Eu acho que esse é o quinto ensinamento importante que a gente consegue tirar desse filme. É um filmaço, vale a pena você investir o seu dinheiro nesse ingresso, que é muito gostoso de assistir. O filme Fórmula 1 é um filme que veio mostrar que o cinema ainda está vivo, apesar de algumas pessoas acreditarem que o cinema morreu, que hoje só vive de animação e de filme de herói. Esse é um filme que veio mostrar que não, que tem filmes muito bons sendo feitos ainda. Vá no cinema, não deixe de aproveitar essa oportunidade de assistir esse filme no cinema, porque realmente vale muito a pena. Se você já assistiu ou não assistiu o filme, deixe seus comentários do que você achou, deixe seus comentários do que você achou do nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os amigos. Um forte abraço, até a próxima.